Bem-vindas, sejam bem-vindos aí. Sem identidade não há embarque. E essa noite eu quero falar com você sobre isso. Sem identidade não há embarque. Sejam bem-vindos quem estão chegando. Vou estar avisando aqui para algumas pessoas também. Você pode fazer o mesmo, compartilhar, que eu creio que essa live hoje, você que ficar aqui até o final, talvez tem muitas coisas que precisam ser destravadas na sua vida. E quem sabe se aqui, nessa noite, não está a resposta para vocês. Dani, seja bem-vinda. Estou aqui ainda improvisando porque deixei meu coisa de colocar o celular, que eu faço live, deixei lá no sítio, mas está tudo certo. Vamos chegando, Eliana, também seja bem-vinda. Zana, obrigada, minha amada. Hoje eu vou até contar uma experiência nossa aqui, Zana, que teve falando sobre a identidade. Que identidade destrava destino. E vamos já começar, depois que alguém for chegando, vai ouvindo aí a live também. Deixa eu só colocar aqui, gente, como que eu faço para... Peraí, viu? Vamos já esperando as pessoas chegarem aqui também. Deixa eu só mandar para as pessoas. E tô aqui, como eu falei, fazendo um improviso, viu? Porque o meu... Ah, esqueci o nome do negócio que eu coloco o celular e ficou lá no sítio, mas a gente é dessa, né? A gente faz e pronto. Não é um negócio de colocar celular que vai dizer quem eu sou, vai dizer da minha capacidade. Não. Então vamos começar. E eu quero já começando com você, meninas que já estão aí, perguntando para você. Eu queria que você começasse a imaginar. Imagine aí você arrumando sua mala, com aquela viagem já marcada, com tudo pronto, né? Aquela expectativa de chegar naquele lugar, tudo arrumado, aquela ansiedade, né? Para poder chegar, que eu costumo dizer, nós não somos ansiosas. Podemos estar em um momento de ansiedade por algum motivo, mas nós não somos ansiosas, meninas, viu? Declare isso na sua vida. E aí você arruma tudo, tá naquela ansiedade para poder viajar. Chega para poder viajar, procura algo dentro da sua bolsa, porque não é quem vai lhe levar no seu destino, não é a falta, talvez você pode ter esquecido a mala, não é a questão da mala. Você pode viajar também sem uma mala, vai fazer uma falta, mas você pode ir comprar alguma coisa lá, você pode viajar sem o dinheiro, que às vezes você já tem ali cartão, Pix, né? Pode viajar de qualquer forma, mas sem o seu documento de identidade, você não pode viajar. E eu fiquei, meninas, essa semana, assim, sabe? O Senhor falou muito comigo nessa questão, porque eu participei de um congresso de mulheres, Rosana, né, Zana tá aí, que ela participou comigo, e eu achei, assim, o usar do Senhor, né, com aquela experiência, que eu falei, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Viajei com a minha amiga Zana, né, para esse congresso, e aí a gente foi de ônibus. Vou contar aqui para vocês essa experiência aí que eu tive. A gente foi de ônibus, foi maravilhosa a viagem. Fomos de ônibus. Só que antes de vir para a rodoviária que é mais próxima, né, daqui do bairro onde eu estava, Rosana pegou lá na outra rodoviária, naquela que chama de rodoviária, que eu peguei a chamada de garagem, né? E aí Rosana falou para mim, Fá, o ônibus já está para sair, eu vou comprar logo a tua passagem. Falei, então compra aí, eu vou fazer o Pix para você e você paga aí para mim. Pronto. Ela conseguiu comprar minha passagem, só que ela falou assim, mas eu preciso da sua identidade, num documento você vai tirar a foto e você vai mandar para mim. Fiz isso. Aí ela me falou, só que é o seguinte, tu vai ter que estar com a tua identidade lá, com o teu documento em mãos. Eu falei, tá certo. Aí eu fui, né, cheguei lá, o rapaz ainda falou pra mim, eu preciso, Rosana já tinha me falado, mas eu falei, já comprei, já tirou a foto, será que realmente vai precisar da minha identidade? Aí ele falou pra mim, eu preciso de um documento seu que identifique que é você. E aquilo eu fiquei na minha mente, sabe? Porque assim, já tinha comprado, já tinha pago, mas eu precisei apresentar esse documento, eu precisei apresentar essa identidade. E aqui eu fiz até algumas anotações, porque
eu quero muita coisa para poder falar com vocês. E o Senhor falou muito comigo nessa questão de identidade, de que muitas mulheres não chegam no destino que elas têm por falta de identidade. E a identidade, você pode observar que a identidade, ela tem o nome da pessoa ali, ela tem ali o nome do pai, o nome da mãe. Algumas podem até falar assim, mas a minha identidade não tem o nome do meu pai. Mas preste atenção, meninas, em algo assim muito impactante. Por mais que talvez a sua identidade não tenha o nome de seu pai, né? Talvez você fale assim, eu nem sei quem é meu pai, mas pode observar, quando o pai dessa pessoa, né, falece ali, para ela ter direito à herança, ela precisa saber que ela é a filha daquele homem que faleceu. Então, até para você receber as heranças do seu pai, você precisa saber de quem você é filha. E aí, muitas vezes, acaba a mãe contando, né, falando de quem você é filha, e aí você tem acesso, você tem direito a essas heranças. E no mundo espiritual é da mesma forma. Nós só podemos ter acesso à nossa herança, aquilo que Deus já preparou para a gente, de acordo com a nossa identidade, de acordo com quem somos, quem é o nosso pai. E quantas mulheres vivem nessa questão de não saber quem são, de buscar preencher um vazio em coisas. E eu vou contar para vocês que eu fui dessa forma. Eu tentava preencher meu vazio em coisas, em compras, em esperar a validação do outro, em esperar um elogio do outro, em dizer que eu não era amada, né, por tanta coisa que aconteceu na minha vida, que o que eu declarava na minha vida com as palavras, sem ter entendimento. E isso é muito forte, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Que tudo começa no nosso coração, nas nossas emoções. Então, o que você vem declarado na sua vida? E a identidade, quando eu estava descendo para vir aqui fazer essa live com vocês, né? Porque eu atendo, fica do lado da minha casa. E aí, na hora que eu estava descendo, Deus me mostrou a identidade de Maria Clara, da minha filha. E falou muito forte comigo também nessa questão. Essa parte da identidade aqui, é o quê? O que é isso? Alguém pode escrever para mim o que é isso aqui? Nessa parte da identidade, porque está na nossa foto, como eu falei, tem o nome do pai, o nome da mãe. Alguns não têm o nome do pai. Mas isso aqui, o que é essa parte? Quem pode me responder aí? O que é isso aqui, ó? Aquela parte que a gente... Isso, Dri! Muito bem, Dri. Obrigado por sua contribuição. Isso aqui, gente, é uma digital. E por mais que você possa ser aquelas pessoas que nasceram, que são gêmeos, né? Que são idênticos ali. Isso, Zana, digital. Que são idênticos a um irmão... As digitais são diferentes. Então isso significa, mulher linda, maravilhosa que está aí do outro lado, você é única, você é especial. Deus te criou com todo jeito que você é única. Não existe ninguém igual a você. Não existe você querer se comparar a outras mulheres, a querer ser igual a elas, que não vai ser. Não adianta. Não vai ser, você é única, Deus te criou com a tua digital, não tem para onde você correr, porque você é especial, você foi criada como um ser único. Isso, Dri, glória a Deus, e você é um ser único. Mas o que acontece no nosso dia a dia, nas nossas vidas, naquilo que a gente viveu, nas dores que a gente passou? O que acontece de verdade? Por que perdemos essa identidade? E isso, nós somos exclusivas. Isso aí. Mas por que perdemos essa identidade de saber que somos exclusivos? O que acontece? Desse vazio que eu tenho conversado com mulheres, que mulheres não sabem quem são. Às vezes eu pergunto, no meu atendimento, eu pergunto para a mulher, quem é você de verdade?
Quando tira todos os seus papéis, porque ela começa a dizer, eu sou esposa de fulano, eu sou professora, ou eu sou advogada, começa a dizer aquilo que ela faz, naquilo que ela é. Não, antes de você fazer algo, você é alguém, você é única, você é especial, você é exclusiva. E as mulheres, elas vêm para mim falando sobre isso. Eu sou estressada, eu sou agitada, eu sou ansiosa. Você não é ansiosa, você não é estressada, não. A consequência do dia a dia, da vida, daquilo que te falaram, daquilo que te feriram, foi que te causou dessa forma. Mas você não é nada disso que te falam. Eu, por muito tempo da minha vida, eu me olhava no espelho, as pessoas diziam que eu era uma mulher bonita, inteligente, mas eu não me sentia assim. Porque eu me olhava, mas eu declarava o quê? Que eu era uma mulher traída. Eu sou uma pessoa que ninguém me dá valor. Eu não sou amada, eu não sou valorizada. E quantas vezes eu ouço isso? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me falando que ela é sozinha, que ela não tem amiga. Eu falei, não, que ela vai até participar da mentoria do Método A Chave, que vai começar no dia 29 de julho, e aí ela já comprou e teve já um contato comigo ali. Eu falei com ela, não, de maneira nenhuma, vamos começar a mudar essas palavras, esses pensamentos, e a gente precisa mudar esses pensamentos, aquilo que sai da nossa boca. O que você, mulher, vem declarado na sua vida? O que você, muitas vezes a gente declara algo bom na vida do outro, a gente declara que o outro é inteligente, que a outra mulher é capaz, que mulher é linda, mas você tem se olhado no espelho, no seu amanhecer, e se olhado e falado o quanto você é preciosa, o quanto você é inteligente, o quanto você é importante? Maria é uma graça, gente. Maria, isso, a palavra tem poder. Maria, minha filha, né, de 8 anos, hoje eu tenho trabalhado com Maria de uma forma totalmente diferente daquilo que foi uma mulher, Fabiana, lá no passado, onde eu falava coisas para minha filha, que ela não ia casar, que ela ia trabalhar, que ela ia viver a vida dela, que ela ia ser uma mulher independente, curtir a vida. Era isso que eu falava para minha filha. Mas para a honra e glória do Senhor, tudo mudou. Hoje eu declaro na vida da minha filha, hoje eu gero um esposo no mundo espiritual para minha filha, porque muitas mulheres vivem dessa forma, com uma capacidade enorme, uma inteligência enorme, linda, maravilhosa, mas tudo no externo, mas o interno sofrido. O interno que muitas vezes fala que não quer um casamento porque já foi muito ferida, né? Já tem aquelas dores e carrega aquilo. Mas você não é aquilo que te fizeram. Você não é aquilo que falaram que você era. E Maria, como eu falei com vocês, Maria hoje é totalmente diferente da forma que eu trabalho na mente de Maria Clara ali, declarando palavras na vida dela. Maria, quando eu me arrumo, eu vou sair, Maria fala, meu Deus, mamãe, mas você está linda. Ela fala, né? E aí eu falo assim, Maria, eu não estou linda, eu sou linda. E de tanto falar isso pra ela, quando ela vai falar, mamãe, mas como você... Não, mamãe, você é linda. Então ela já muda as palavras ali. E quantas de nós, muitas vezes, não conseguimos nem receber um elogio, porque não achamos merecedor. Coisa simples, menina, simples. Muitas vezes eu encontro com mulheres e eu dou um elogio para a mulher e falo, como você é linda, como você é inteligente, você é maravilhosa. E ela chega para mim e fala, nós somos. Eu falo, epa, não venha trazer a bênção que eu estou te entregando de volta. O que eu estou te fazendo é um elogio, receba. E quantas são coisas simples. Quantos de nós temos essa dificuldade em receber um elogio? Dizemos, levamos para outra pessoa, nós somos. Não, receba. Num outro momento que você puder fazer um elogio para a pessoa, você faça. Mas receba aquilo que estão te entregando. São coisas simples. Quantas vezes nós queremos abençoar uma pessoa e a pessoa fica, não, em outro momento você abençoa aquela pessoa, né? Mas receba aquela bênção. A pessoa, ela quer te entregar alguma coisa, receba. Não fica dizendo, não precisa, não, se a pessoa quer te abençoar, deixa ela te abençoar. E quantos de nós temos essas dificuldades em coisas simples, porque não sabemos quem somos, não sabemos da nossa verdadeira identidade. E isso acontece porque
devido a crenças que foram alimentadas na nossa mente. O que é essas crenças? São palavras que ouvimos ali do 0 aos 12 anos, na infância e até mesmo depois de adulto. E recebemos isso como uma verdade. E quando criança, nós não temos o filtro de ouvir aquilo e dizer, não, isso que estão me falando não me pertence. Mas acaba recebendo e acaba trazendo aquilo como se isso dissesse quem você é de verdade. Na infância, quantas ouvimos falar, você é burra, você é incapaz, você não vai conseguir, isso não é para você, isso é para filho de rico, você é pobre, isso aqui não vai chegar para você. Quantos de nós ouvimos isso e recebemos isso como uma verdade? E aqui eu quero te dizer que você não é nada daquilo que aconteceu no seu passado. Você não é aquilo que falaram que você era. Você é aquilo que Deus te fez com toda a capacidade que Deus te criou. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Deixa eu ver aqui, como eu falei, eu anoto, isso é coisa de pedagoga, já tem esse lado aí de fazer as anotações. Tá fazendo sentido? Fala para mim aí se tá fazendo sentido até agora, tudo que eu falei aqui. Diz aí para mim, meninas. Tomar uma água aqui, viu? E sem identidade, como eu coloquei no início, não há embarque, não há embarque, não. Obrigada, Zana. Zana falou que tá fazendo sentido. Não há embarque sem identidade. Eu tava esses dias, depois que eu cheguei desse congresso, Poliana falou também que tá fazendo sentido, Dri. Isso, Dani. Dani também já participou de uma mentoria comigo, gente, da mentoria em grupo, do método da chave. Eu tava em oração e fiquei, nessa questão dessa identidade, daquilo que a gente precisa destravar para chegar naquilo que o Senhor já entregou. E aí eu vi, assim, é como uma visão mesmo que o Senhor me deu das catracas. As catracas, aquelas catracas, para poder você passar ali, para poder pegar um transporte, um avião, seja um ônibus, para te levar a um destino. Essa catraca, ela só vai ser liberada com a sua identidade, com a sua real identidade. Não é aquilo que falaram para você que você era, é aquilo que o Senhor diz quem você é. E como eu falei para vocês, você não é a rejeição, você não é os seus erros, você não nasceu, você fala assim, eu fui um erro, eu sou um erro por ter nascido. Não, você é um presente do Senhor, você é bênção, e é isso que você precisa declarar, porque às vezes você ouviu tanto lá na sua infância que está guardado no seu inconsciente aí, ou por lembrança, talvez lembra, talvez não sabe nem o porquê, que muitas coisas na vida trava, justamente por isso, por não saber quem é de verdade. E a sua identidade, quem define é o Senhor. Gente, para poder pensar, eu até anotei aqui essa passagem bíblica que é muito forte sobre isso. Para poder pensar, quem faz uma obra-prima linda, um quadro lindo, maravilhoso, pintado com todo detalhe, é o pintor, é o criador, ele é o artista, ele fez uma arte, e esse artista vai colocar todo o valor nessa obra, principalmente quando faz com todos os detalhes ali, e é isso que eu quero trazer para vocês, que a palavra de Deus fala sobre isso, que somente Deus, define quem você é. Somente Deus pode dizer quem você é, porque foi Ele que te criou, Ele que é o Criador. E a palavra que eu anotei aqui sobre... Peraí, meninas, que eu peguei aqui. Cadê? Aqui, achei. Que em Salmo 139, 13 e 14, olha só que coisa linda. Pois tu formaste o meu interior,
Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo Olha, presta atenção nessa palavra. Presta atenção. Assombrosamente maravilhoso fui formada. Gente, é muito lindo. Agora, quando você fica ouvindo das pessoas, essa mulher é uma mulher brava, é uma mulher que não tem paciência, uma mulher que é ansiosa, aí você vai ouvindo e vai se tornando aquilo mesmo que você fala. Mas Deus, antes de te criar, Ele te criou assombrosamente maravilhosa. Tu foi formada. Em Salmo 139, 13 e 14, isso é muito forte. Então, o pintor, o dono da obra-prima, linda, que fez com todo detalhe, ele está te dizendo, ele te criou. E quem diz quem você é ele. Não deixe as coisas do passado que aconteceu na sua vida, as dores fazer com que você seja aquilo que você não é. Onde eu gosto muito de trazer os meus exemplos, porque foi o que eu vivi. Eu falo das minhas dores e muitas vezes falo das dores das mulheres que eu atendo, mas eu não trago o nome delas, né? Mas o meu, posso dizer que eu sou a prova viva disso, que onde eu me olhava no espelho, eu trazia minhas dores, né? Eu gostava muito de contar o meu sofrimento, do que meu marido tinha feito, do que eu vim de um casamento de muitas traições, de bambambam, nananana. Eu só trazia as dores. Eu focava a minha identidade nas dores, naquilo que eu vivi, nas feridas que eu vivi, nas coisas que eu sofri. Então a minha identidade era o meu sofrimento, era as dores que fizeram eu passar, eram as coisas que eu ouvia e trazia como a realidade. Então, a minha identidade era isso. E quantos de nós trazemos a nossa realidade, a nossa identidade nessas dores, nas dores que vivemos, naquilo que não estou recebendo o amor do meu marido, não estou sendo validada, não estou tendo valor. Mas primeiro, quem te deu valor? Quem te diz quem você é, que você é uma obra assombrosamente maravilhosa? Quem foi que te falou? O Todo-Poderoso que te criou. Então aquilo que as pessoas fazem com você, eu sei que traz dor, eu sei que não é fácil, mas não se apegue àquilo. Não se apegue naquilo que te fizeram. Não se apegue no teu passado. Vive o hoje como o melhor dia da tua vida. Gente, há dias eu tenho pedido ao Senhor para que eu deixe de murmurar. Não é que, Fabiana, mas você não é uma mulher, né? Uma mulher, eu achei que você nem murmurava. Gente, a gente murmura o tempo todo. A gente murmura do tempo que tá calor. A gente murmura do tempo que tá frio. A gente murmura se tem roupa para lavar, que tem prato sujo, que tá bagunça na sala. Se tá bagunça na sala é porque tem criança. Então, e se tem criança é vida. Tantas pessoas queriam ter filhos, né? E eu tenho aprendido, eu tenho me segurado com isso. Nesse cuidado da questão daquilo que eu abro a minha boca para poder falar. E a murmuração é uma das consequências que não deixa você acessar o teu destino. Você vê que lá em a história de Moisés, né? Onde os hebreus estavam andando ali pelo deserto e eles murmurando, lembrando, se apegando também daquelas coisas do passado, lembrando das coisas do passado. Hoje mesmo eu estava pensando, eu conversei com uma pessoa e ela me falando uma situação, eu falei, meu Deus, Senhor, como que pode uma mulher, ela não ter força para poder sair de algo que o Senhor já entregou como um presente grandioso na vida dessa mulher? E aí Deus me trouxe, porque eu fiquei assim, sabe? Deus me trouxe na minha mente, acostumou com a escravidão, acostumou com a vida escrava. E quantos de nós acostumamos com essa escravidão lá do passado, muitas vezes presa na dor que sofreu, naquilo que te fizeram de mal, é o tempo todo murmurando, falando, fizeram isso comigo, mas né, é o tempo todo como a coitadinha,
que você é que tem o poder, Deus primeiramente Deus, mas você tem o poder de mudar a sua vida, de tomar o leme do seu barco e seguir adiante, a partir do momento que você decide ser uma mulher totalmente diferente, com pensamento, comportamento, com as palavras que saem da sua boca, com o dia a dia, porque você não consegue mudar ninguém, você só consegue mudar a si mesma. E Deus me falou da questão dessa mulher que era porque ela estava acostumada a viver na escravidão. Uma escravidão que às vezes você fala assim, mas era o tempo bom aquilo que eu vivia lá atrás. Passou, não se apegue também em coisas boas. Para que para que a sua velocidade seja mais rápida, você precisa ter leveza. E para essa leveza acontecer, para que você corra mais rápido, é preciso deixar o passado atrás. Passado de dor, passado até mesmo de alegria, como eu falei, porque a gente tem que viver o hoje. O que passou já foi, não tem como, porque senão você fica indo o tempo todo com uma cadeira de balanço, vai e volta e não sai do lugar. Ou até mesmo ficando no futuro que ninguém sabe nem o que vai acontecer. Eu coloquei, depois que eu vim desse congresso de mulheres, né, como eu tô lendo um livro falando sobre palavras destrava o destino, eu tô colocando no dia a dia essas palavras aí que no livro fala muito sobre, uma coisa que eu sempre amanheci o dia agradecendo a Deus, dando glória a Deus pela minha vida, pela vida da minha casa, dos meus filhos, da minha família, pelas mulheres que o Senhor também tem me colocado, né? Porque é como instrumento, Deus está me usando mesmo como instrumento na vida dessas mulheres, com a conversa que eu falo, com o atendimento. E o que eu tenho hoje colocado, na hora que eu abro meus olhos, depois que eu agradeço ao Senhor por tudo, eu coloco, hoje é o melhor dia da minha vida. E comece você a fazer isso também, todos os dias. Ao amanhecer, se olhe no espelho e fala, hoje é o melhor dia da minha vida. Porque o melhor dia da sua vida é o hoje. Não foi o que passou. Não sabe lá o que vai acontecer no futuro. Não sabe nem se vai chegar lá. O que nós temos é o presente. Já fala, presente. Presente que Deus te entregou. Então, para que haja esse acesso àquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa mudar. Não é o outro. Você precisa mudar você mesmo. Porque através da mudança do seu comportamento, seu sentimento e pensamento, aí você vai sim ver quem é a mulher de verdade que Deus te criou para ser. Não vai ouvir o que vão falar sobre você. Não vai ficar ouvindo, se comparando. Que a comparação não é de Deus, gente. Se comparar não é de Deus. Então, não se compara a vida do outro que você também não sabe o que ele passou. Esse dia eu estava conversando com a mulher, eu falei, gente, como isso é forte. Às vezes a gente quer a sabedoria que aquela mulher tem, né? Você quer viver no mundo espiritual, viver aquilo que aquela mulher vive. E aí uma mulher, ela conversando comigo, ela falou para mim que ela pensava assim dessa forma, eu queria tanto, né, que Deus movesse assim na minha vida, como move na vida dessa mulher, mas como eu falei sobre as digitais, né, cada uma é única. Então, quando você pensa, eu queria tanto ser igual a essa mulher, mas será que você está disposta a pagar o preço que essa mulher pagou? A pagar o preço que essa mulher viveu? Aquilo que essa mulher passou? Será que você está disposta a isso? Então, Deus, ele dá de acordo com a necessidade de cada um. Então, não se compare com outras mulheres. Não se compare. Você é única. Você é especial. E o Senhor te criou para algo. E esse algo, só você pode liberar aí essas catracas para o seu destino. Essa identidade. E essa identidade, para que você atinja ela, é preciso você ter intimidade com Deus. Você ter intimidade com o Senhor. E como tem sido a sua intimidade? Eu não falo de religiosidade. É muito importante, sim, ler a palavra do Senhor. Esse dia uma pessoa falou para mim assim, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Porque a Bíblia foi o homem que criou. Eu falei, meu Deus. Se a pessoa, ela não acredita na Bíblia, ela não lê a palavra do Senhor, porque foi o homem que criou, como é que ela acredita em Deus?
se é através da palavra do Senhor que revela quem Ele é, então não tem conhecimento de quem é Deus. Então você tem um momento com o Senhor, tem um momento de leitura, como eu falo, não estou falando de religião, de placa de igreja, nada disso, mas é uma intimidade com o Senhor. É um tempo. Deus, Ele não quer o seu tempo inteiro do seu dia. Deus é tão maravilhoso, tão perfeito. Ele é tão cheio que Ele não precisa do seu tempo inteiro do seu dia. Não, mas Ele precisa de uma intimidade, de um tempo de qualidade. A gente que tem esse lado de... quando gostamos muito de uma pessoa, queremos aquela pessoa o tempo todo do nosso lado, o tempo todo nos elogiando, o tempo todo falando bem da gente, né? É isso que a gente deseja. Mas Deus não. Deus, Ele só quer o seu tempo de qualidade, porque Ele já é cheio, Ele já é poderoso. E quando nós começamos a andar com Ele, eu achei muito interessante um exemplo que uma pastora deu, né, nessa imersão, nessa congresso que a gente foi, onde ela falando que quando você vai encontrar com um amigo para tomar um café, você nem tomou, boa noite maravilhosa, Liana, nem passou perfume, você tomou um banho ali e não passou perfume, e aí você vai ali tomar um café com um amigo sua, e você dá um abraço naquela sua amiga, e você sai daquele local, e aí Lúcia Machado tá falando verdade, e aí você sai daquele local com aquele perfume da sua amiga, aí por onde você passa, você resplandece o perfume da sua amiga. É da mesma forma Deus, quando você tem essa intimidade com Ele, esse encontro com Ele, Ele vai te transformando de uma forma assim, incrível, de uma forma grandiosa, e aos poucos, não precisa você dizer assim, mas eu não consigo chegar aos pés do Senhor porque eu tenho muito pecado. Todos nós temos. Eu não consigo chegar aos pés do Senhor porque eu fiz tanta coisa mal. Não, Deus te quer como você está. Porque você não tem poder nenhum para poder limpar os seus espinhos. Somente Ele. Então você tem que ir para Ele da forma que você está, mulher. E a partir do momento que você tem um encontro com Ele, esse encontro, esse chamar para conversar, para tomar um café, senta aqui, quando eu vou, minha intimidade com o Senhor, né, eu sento, e aí Maria chega do lado, ela sabe que eu tô orando, aí ela chega do lado, ela fala, mamãe, eu posso sentar? Fala, Maria, tu senta um pouquinho, então tu fala o seguinte com ele, tu fala, Senhor, eu posso sentar no seu colo? Porque ele já está aí. Então eu já ensino a minha filha isso também, essa intimidade com o Senhor, né? Ela vai vendo isso, e nossos filhos é isso, não adianta a gente falar, eles vão vendo através da nossa transformação. O nosso esposo vai ver a nossa mudança através da nossa transformação, de dentro para fora. As pessoas do nosso trabalho vai ver a nossa transformação de dentro para fora. Não da gente falando, não da gente brigando, não. Ganhamos as pessoas em silêncio, ganhamos a nossa casa em silêncio com o nosso exemplo. E é isso que eu te falo, da questão de você chegar, ter intimidade com o Senhor e de dar um abraço nele, que o perfume dele exalar por onde você passar. E essa pastora, ela trouxe esse exemplo que eu achei lindo, lindo demais. E é isso, às vezes você vai para caminhos que não era para andar. Aí você tenta preencher um vazio que não vai preencher. Você vai lá na arrumação. Claro que mulher, eu falo que nós somos filhinha de papai. Eliana, Isana, que viajou comigo, as outras meninas lembram aí que eu sempre, na hora que a gente estava conversando, eu falava, gente, nós somos filhinha de papai, viu? Então, filhinha de papai tem que andar arrumada, sim. Tem que andar cheirosa, sim. Mas não é isso que diz quem ela é. É o que vem de dentro para fora. E quando você tem um encontro com o seu pai, que ele te mostra a tua identidade ali, não tem ninguém que segura você, mulher. Então, se fortaleça no teu pai, não nas palavras que te falaram de dores, não naquilo que você viveu, mas naquilo que hoje você é. Cristina, boa noite também, seja bem-vinda. Seja essa mulher de Deus, essa mulher que transmite uma luz que ninguém sabe de onde vem. Tem pessoas que falam assim pra mim, você tá no formal, minha filha, porque, gente, eu vou fazer 49, gente, vou fazer 50 anos no ano que vem, eu tô falando que eu vou fazer.
Eu tô falando que eu vou fazer 49, já tenho 49, povo. Eu já vou fazer 50 no ano que vem de março. E aí o povo fala assim... o pessoal fala assim, você é tão nova, pensando formal. Eu falo, não, gente, é o Espírito Santo do Senhor que faz resplandecer, que faz essa glória em nós, onde a gente não precisa buscar validação em ninguém, onde por muito tempo da minha vida, um dia eu estava, já aproveitando, já dando testemunho aqui para vocês, um dia eu estava sentada lá no meu sítio, né, e eu falei assim, Senhor, estou vivendo algo hoje que eu nunca imaginava viver na minha vida, nunca imaginava viver no meu casamento, porque eu declarava, gente, que meu marido não tinha jeito. Eu chegava a falar que meu marido não tinha jeito, que aquele homem não tinha jeito. Então, quantas mulheres hoje eu ouço isso? Teve uma mesmo conversando comigo, ela falou assim, Fá, eu sou viúva de homem, de marido vivo. Eu falei, pelo amor de Deus, mulher, muda essa palavra da tua boca. Começa a tirar. Não é não, de maneira nenhuma. Você vai ganhar o seu marido através do seu exemplo. Pelo amor de Deus, tira isso da sua boca. E eu falava isso. Meu marido não tem jeito. Aí nem Deus dá jeito. É quando você fala que nem Deus tem poder, gente. Tem hora que eu olho assim, eu vou lá atrás e falo assim, me perdoa. Me perdoa porque não sabia o que dizia, né? E aí Deus, ele veio trazendo para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo não era um sonho, porque sonho, né? Você pode acordar. O que eu estava vivendo era uma realidade que ele sempre teve para mim. Mas por eu andar em lugares que não era para mim andar, perdoe aí que como eu falo, é a minha história, né? Talvez você que esteja aí ou vai ouvir depois, isso é a minha história. E aí eu andei pelo espiritismo, né? Eu fiz parte do espiritismo, de mediúnica e tudo. Então, lá no espiritismo, onde eu ouvi pessoas falarem para mim que eu vivia aquilo de vidas passadas. Então eu aceitei aquilo como a verdade, né? Fora aquilo que eu ouvi quando criança do que era casamento, né? Onde ouvi muito falar que casamento era tudo igual, que homem, né? Só muda de endereço, e que homem bom é aquele que coloca as coisas em casa. Então eu já tinha um marido que colocava as coisas em casa, estava bom demais. Eu tinha que aceitar todas as traições e dizer glória a Deus, amém, pronto. Sem saber da minha real identidade, da mulher que Deus tinha me criado e que eu merecia um casamento, né, firmado na rocha. E aí Deus, ele vem me falando sobre isso, né, de que tudo sempre foi, já estava pronto, mas eu precisava descobrir quem eu era, meninas. E você que está do outro lado, Deus já tem tudo pronto para você. Mas a única coisa que você precisa é descobrir a sua real identidade em Cristo. E eu busquei em lugares que não era para buscar, onde Deus, ele me trouxe isso. Eu sentei em mesas que não era para me sentar. Mesas que eu ouvia mulheres de muitas dores e que aceitava aqueles casamentos de traições, e eu trazia aquilo como uma verdade para mim. Porque homem é tudo igual, só mudava de endereço. E eu precisava aceitar e dizer amém, porque pelo menos eu tinha um marido que bancava a minha casa. Mas era um marido que provia as coisas de bens materiais, mas não era um marido que me provia de coisas emocionais. De marido de sentar, de conversar, de colocar eu como primeiro Deus e segundo a esposa, depois os filhos. Não era esse marido que eu tinha. O marido que ele provia de tudo, mas aquilo que eu precisava, que eu necessitava, que era esse marido provedor também do emocional, eu não tinha. Mas para honra e glória do Senhor, tudo foi mudado. Mas só foi mudado através da minha mudança, através da minha transformação. É o que eu falo. Não adianta querer mudar o marido que não vai mudar. Você precisa, você se descobrir, você ter um encontro com o Senhor, você ter uma intimidade com Ele, ver o que Ele diz quem você é. A partir daí, você começa a mudar e as coisas no seu meio começam a mudar. Cuidado com as mesas que você senta, que fala sobre casamento. Cuidado com as mesas que você ouve, falando sobre a vida tá difícil, é tanta coisa. A gente sabe que tá difícil, mas a gente precisa focar em apenas um, que é o único, que é Deus, que é aquele que tudo pode. Todas as coisas estão na mão dele, o controle está na mão dele. Uma coisa mesmo que eu fiz, já tenho acho que uns 5 anos, eu não assisto jornal. Porque só me trazer notícia ruim, eu prefiro focar nas coisas grandiosas que Deus tem. E a gente sabe que vai passar por dificuldade, vai, até a vinda dele, né?
Porque senão não vai cumprir a vinda dele. Então a gente precisa passar. E é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Não sei se fez sentido para vocês, mas eu quero que vocês coloquem muito amor aí no coração, que essas palavras que eu falei são reais, porque foi coisas que eu vivi e coisas que eu ainda vivo hoje atendendo mulheres, né, conversando com mulheres, falando, e mulheres que declaram na sua vida muitas vezes tanta coisa sem saber daquilo que estão falando. Mas precisa acontecer a mudança dentro de você, para que o seu meio venha a ser mudado. A sua identidade precisa ser formada. Você precisa voltar para a sua essência. Que muita coisa aconteceu e você se perdeu. Às vezes você vive num vazio, buscando, não sabe nem aonde está. Eu atendo mulheres e um dia eu conversei com uma, né, e perguntei para ela, pra gente marcar a nossa sessão, aí ela falou bem assim pra mim, eu falei, ela falou comigo, vou marcar com você, só que eu já vou te falando, eu não sei nem o que eu quero da minha vida, e tem tantas mulheres assim, e eu fui assim, eu tava já numa zona de conforto, acostumando tudo aquilo que eu via, que dizia que era aquilo que era real, era aquele homem, aquele marido, era a realidade daquilo que eu tinha, né, porque o meio que eu vivia era isso, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, tudo aquilo que você vai ouvindo, você vai, alimentando. E cuidado com as palavras, com as pessoas que você caminha, para que o seu acesso no seu destino não seja travado. Porque tem pessoas que vêm a travar também o seu destino. E você tem que ter muito cuidado com isso. Cheguei atrasada, mas foi muito abençoada. Amém, Rose, amém. E é isso que eu quero, né, para vocês, meninas abençoadas, que o Senhor venha tocar no coração de cada uma. Fortalecer a identidade de quem vocês são de verdade. E se fizer sentido aí para vocês, no dia 29 de julho estarei com a mentoria, o Método A Chave, é uma mentoria que eu trabalho em identidade com mulheres, é uma mentoria em grupo, é online, mas é maravilhosa, assim, todas que passam, essa é a 8ª turma, todas que passam são edificadas, porque eu trabalho a identidade, a essência, da onde está a raiz, o que foi que aconteceu ali pra gente trazer à tona, não é, mas em grupo, como que eu vou estar expressando minhas dores? Tem um momento que a gente tem um momento individual também, só que Deus é tão lindo que Ele junta as mulheres, sabe, de acordo com aquilo que elas estão vivendo, aquilo que elas passaram, Ele vai assim, encaminhando as mulheres, os grupos, assim, é uma conexão muito linda e Deus, Ele sempre tem o melhor para todas nós e nós não nascemos para viver naquela mesmice, nós não nascemos para aquela coisa que é mediana, que é chamada de mediocridade, né? Nós vivemos para algo maior do Senhor, mas isso só precisa de você acessar essa passagem com a sua identidade, fortalecendo na sua real identidade de quem você é em Cristo. Meninas, beijo para vocês, obrigada, né, por estarem aqui, maravilhoso foi ficar com vocês, falar com vocês. E se fizer sentido, me chame aí depois para poder a gente falar sobre a mentoria que vai acontecer no dia 29 de julho. Essa mentoria, ela fica gravada e a pessoa participa ao vivo, mas tem momento que talvez você não vai poder participar, são 4 sessões, e ela fica salva ali, e você tem acesso durante um ano ao material, ok? Beijo para vocês, que Deus, né, edifique a vida de cada um aí. E se essa live falou no seu coração e Deus vai te trazer alguma mulher para você falar assim, essa pessoa precisa ouvir, contribua na vida de outra pessoa também. Não apenas receba, contribua, passe, porque quando você contribui, você recebe também muito mais. Viu, meninas? Beijo para vocês. Tchau, minhas lindas, maravilhosas. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma. Tchau!